Gente, o assunto nosso hoje aqui a gente vai aprender a trabalhar com NTP junto com ESP32. A gente vai entender o que que é esse protocolo aí, para que que ele serve, como ele pode ser útil no processo de desenvolvimento de sistemas de IoT, de sistemas que acessam a internet de forma geral. Vamos lá, o que que significa NTP? NTP é um protocolo e são três palavras aí: Network, Time, Protocol. Então, esse protocolo ele foi originalmente idealizado por David Mills, na Universidade de Delaware, né? E hoje ainda é muitíssimo utilizado. Então, esse protocolo, para vocês terem uma ideia, a primeira vez que ele foi utilizado foi em 1985, né, o ano que eu nasci. Então, deve ter uns 35, no mínimo 35 anos que esse protocolo ele é utilizado. Então, ele ainda é muito popular e é um dos protocolos mais antigos vistos que funcionam sobre a internet. Tá? Muito antigo, muito bacana, é utilizado em servidores e pode ser utilizado também em circuitos microcontrolados, tá? Então, o NTP é um protocolo para sincronizar relógios e ele é baseado, ele funciona tendo como foco o protocolo UDP. Lembram lá da camada de transporte? Tem o TCP e tem o UDP. O UDP trabalha lá com os datagramas e tal, e o TCP com os pacotes, garantia de entrega e tudo. O UDP é o contrário, né? Ele não tem garantia de entrega e tem algumas outras características lá. Então, lá na disciplina de rede, só para lembrar aí, vocês viram o protocolo TCP e esse protocolo em específico, o NTP, ele trabalha sobre o UDP. A ideia principal desse protocolo é manter os relógios de servidores, de circuitos, né, sincronizados com o horário legal. Tá? Gente, parece desimportante ou com importância relevante, mas muitas coisas dentro da computação, elas são construídas tendo como base o horário. O horário é muitíssimo importante para aplicações computacionais. Então, você imagina transações bancárias utilizam o horário. A gente tem uma série de transações que o horário é extremamente importante. Até para cadastros em concursos públicos, a gente tem uma série de coisas que o horário é extremamente importante, tá? Uh, Se a gente não tiver um protocolo de sincronização de relógio que ele é amplamente utilizado, é, pensando em muitíssimos computadores espalhados pelo mundo, fica muito difícil sincronizar o relógio de todos esses computadores. Então, o NTP é um protocolo que facilita esse processo de integração para sincronização de relógio. Existem muitas operações, né? Imagina circuitos aí que controlam coisas e que eles precisam talvez de um controle muito preciso de horário. E o NTP, né, ele pode ser um protocolo utilizado por circuitos microcontrolados para ativar, desativar e reagir dentro do contexto de acionar dispositivos, de fazer registros, né? Tudo que você precisa de precisão de horário pode ser utilizar o protocolo NTP para fazer essa sincronização. É importante dizer que se a gente imaginar um sistema microcontrolado, ele não existe aí uma certa dificuldade para nós medirmos o horário. Vocês já viram esses sistemas microcontrolados? Tem aquela coisa do delay, tem como contar os ciclos de clock. Existem algumas coisas que nós podemos utilizar para tentar contar o tempo. Esses métodos aí, eles trabalham com uma certa folga. Como assim? Eles não são métodos muito precisos. Uma das melhores alternativas
para você trabalhar com o relógio é o NTP, sem a necessidade de você ter um hardware a mais, de um equipamento a mais. Existem alguns módulos eletrônicos de relógio, né? Então ele geralmente vem com a bateria e tudo. Imagina, o meu controlador está contando hora por meio de ciclo de clock. Acabou a bateria, acabou a energia, você perde a conta. Então existem alguns módulos eletrônicos aí que vêm até com bateria, né, que é o mesmo princípio que mantém o horário do computador funcionando, né? Do computador, quando, né, dentro dos computadores, dos nossos computadores aí tem uma bateriazinha, né, na placa-mãe, né, e essa bateriazinha é responsável por algumas coisas. Entre elas é energizar os circuitos de contar o horário. É por isso que a gente pode tirar o computador da tomada e etc. E volta lá, você vai ver o horário tá ok, né? Ou só existem duas maneiras disso acontecer: ou está sincronizado com algum servidor NTP, ou tem alguma bateriazinha lá com algum módulo de relógio. Então, o NTP pode ser um protocolo que, que permite aí que você consiga realizar essas tarefas sem a necessidade de um hardware adicional, de um equipamento adicional. Adicional. Se nós imaginarmos aí o ESP32, né, ele é um equipamento, né, que ele custa em torno de US$ 3, US$ 3,50. Então, você imaginar que que é um equipamento muitíssimo barato, né, como você tem acesso à internet, você pode, né, sem adicionar novos recursos, comprar novos recursos eletrônicos à parte, você consegue acessar e ter precisão de horário, né? Então, onde é que é outros exemplos aqui de onde você utiliza, né, o horário e a hora correta, ela implica em muitas coisas, né? O uso da própria internet, alguns sistemas de arquivo, cronômetros de sistemas Unix, criptografia, né, o SSH, o HTTPS, eles trabalham com horário. Se tiver com horário errado, você não consegue. Então, tenta fazer login aí em algum servidor da Google, por exemplo, com o horário errado do teu computador. Você não vai conseguir. Então, o horário é muito importante para isso. Aplicações de tempo real, sistemas de transacionais em banco, sistemas onde transações são importantes. Então, o horário é fundamental. Então, a gente utiliza esse protocolo aí, e é um dos mais utilizados no planeta. No Brasil, existe o projeto NTP-BR, né? O que é esse projeto? Ele tem o objetivo, né, de manter a hora legal do Brasil, tá? Esse projeto do NTP-BR, ele tem um acordo com o Observatório Nacional, o ON, e com o NIC, tá? Para que esses acordos foram firmados? Justamente para trabalhar, para manter um horário legal do Brasil, tá? A ON, né, o Observatório Nacional, ele tem uma atribuição legal para gerar, conservar e disseminar a hora legal brasileira, tá? Então, para vocês verem a importância desse órgão, um órgão brasileiro, tá? E ele dissemina a hora legal no Brasil. E a gente consegue sincronizar os nossos computadores, sincronizar os nossos circuitos aí, com essa hora legal, tá? E também isso aqui não é isolado no mundo, né? Ele também mantém parceria com outros países, com outros centros de coordenação de horário no mundo, tá? Como é que nós utilizamos e trabalhamos com esse NTP? Existe a biblioteca ntpclient.h, a gente consegue trabalhar com essa biblioteca lá no ESP32, e ela tem um construtorzinho aí, né? Nesse construtor, nós definimos algumas coisas. A gente define uma instância do protocolo DP, o nome do servidor a qual nós vamos sincronizar o horário, fuso horário se existir e um intervalo de atualização, tá? Então a gente define esses parâmetros para poder trabalhar com esse cliente NTP.
Esse server name, né, eu digo é o endereço do servidor. Nada impede de vocês usarem outros servidores além do NTP-BR, tá? Vocês podem usar, tem vários ao redor do mundo. Só que aí você tem que se atentar com a questão do fuso horário. Então, o Brasil está 3 horas, menos 3 horas de Londres, ou mais 3 horas de Londres, né, do horário lá de Greenwich, né, do meridiano de Greenwich. E isso tem que ser levado em consideração aqui, se você quiser, né, acessar um servidor internacional de horário. Não recomendo muito, né, por conta se você precisar de realmente algo extremamente preciso em relação ao horário, por conta de latência, né? Se acessar um servidor que está do outro lado do mundo, é muito mais demorado que acessar um servidor que está aqui próximo a nós. Os principais métodos aí que a gente pode trabalhar? Get day, get hours, get minutes e get seconds. Então, a gente consegue recuperar esses valores por meio desses métodos aqui. E muito simplórios, todos esses métodos retornam valores inteiros, tá? Observa aqui como é que vai ficar o nosso programa para poder trabalhar com o NTP. Então, eu vou incluir aqui o Wi-Fi.h, não tem como fugir dele, tá? Incluir também a biblioteca do NTP Client.h. Definir aqui um servidor de horário. Esse primeiro aqui é do NTP-BR, tá? É um servidorzinho do NTP-BR. E eu também gostaria de mostrar para vocês que a Google também tem e disponibiliza um servidorzinho NTP para você sincronizar o horário. Então, você pode escolher aí, define o endereço seu do servidor, né? Então, time.google.com, definiu o fuso horário aqui, tá? De menos 10.800. Isso aqui leva em consideração aquelas 3 horas lá do Greenwich. Eu acho que isso aqui está em segundo. Eu não sei, eu não lembro exatamente a medida aqui, mas a gente consegue fazer a continha, mas são 3 horas, mais 3 horas, são menos 3 horas, né? Dá para saber que é menos, porque é menos 10.800 aqui. Então, a gente está 3 horas negativas aí de Greenwich. Taxa de atualização, tempo de quanto tempo vou atualizar. E aqui eu já começo aquela configuração da nossa aula anterior, né? Como é que eu faço para conectar na internet? Então, defino aqui o usuário da minha internet, do meu cliente, do meu servidor, o SSID, né, do Wi-Fi, o usuário do Wi-Fi, a senha do Wi-Fi. Lembra do protocolo UDP? Né? Então, aqui o Wi-Fi UDP, chamei aqui de NTP UDP. Né? E aí, o que eu faço? Aqui no construtor do meu NTP Client, o que eu faço aqui? Eu passo a instância do meu NTP UDP, o nome do meu servidor NTP, né, onde que está localizado, esse aqui time.google.com, o fuso horário e o tempo da taxa de atualização. Né? Eu deveria ter colocado essa variável aqui, na verdade, né? Mas eu acabei deixando o número aqui mesmo. E aí, no setup, como é que eu faço? Aqui eu fiz bem tranquilo, bem simplório. Eu simplesmente coloquei serial.begin, né? Coloquei aqui, ó, só para eu mandar algumas mensagens para eu visualizar no console da minha porta serial. Fiz a conexão com o meu Wi-Fi, tá? Mandei uma mensagem aí só para eu saber o que está acontecendo e fiquei nesse looping até que existisse a conexão com o Wi-Fi fosse estabelecido. E aí, né, eu coloquei aqui no loop. O que eu faço no loop? Dou sempre um timeclient.update e eu consigo pegar um daqueles 3 métodos, 4 métodos. Get hour, get seconds, get minutes, ou os 3, né? Hora, minuto e segundo, na verdade. Eu consigo recuperar aqui. Então, aqui estou só apresentando o horário, né? E dou um delayzinho de 1 segundo a cada apresentação, tá?